Olá, queridos, muito boa tarde para você que já está aí conectado, já ligado na nossa transmissão, acompanhando aqui essa série de mensagens, de estudos, onde nós estamos falando aqui sobre verdades reveladas. Nós temos hoje um assunto muito importante para comentar com você que está aí nos assistindo. E antes de iniciar o nosso bate-papo, eu quero pedir para você nos ajudar compartilhando o link dessa transmissão. Compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas no WhatsApp, mande para os seus familiares, mande no grupo que você tem aí da sua igreja e permita que outras pessoas possam receber essa mesma mensagem que você vai receber agora nesse momento. Antes de iniciar o nosso bate-papo, nós vamos buscar a presença do nosso Deus, que é fundamental, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo em nosso meio, para nos dar a compreensão daquilo que nós vamos fazer. Nós vamos orar nesse momento e você aí de casa também pode se colocar em reverência e vamos falar com Deus, orando com o nosso pastor, irmão Delvaci. Eterno e bondoso Pai está nos céus, em nome de Jesus, dobramos os nossos joelhos na Tua presença. Ao iniciarmos mais um estudo da Tua Palavra, pedimos a direção do Teu Santo e Bom Espírito, esclarecendo nossa mente, abençoando de modo muito especial os nossos amigos e irmãos internautas, para que esse assunto possa ser bem compreendido e que assim também possa fazer uma diferença, uma distinção toda especial na vida de cada um de nós. Pedimos o perdão de nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos hoje tratar de mais um tema sobre esse assunto, verdades reveladas. E você que está aí nos assistindo, nós estamos indo para o 30º dia. E eu gostaria que você comentasse aí para a gente no bate-papo o que você está achando dessa série de mensagens que nós estamos apresentando aqui no canal do Aspa Online. Coloca aí sua opinião, se você está gostando, se está sendo edificante, porque é importante para nós também esse feedback que vocês possam aí nos passar. Hoje eu estou aqui acompanhado com 4 pastores e todos esses irão compartilhar aqui o conhecimento, vão compartilhar aqui as suas ideias com base na palavra de Deus a respeito do tema. E qual é o tema de hoje? Separação do mundo. Nós vamos ver justamente sobre esse assunto. Separação do mundo, como isso deve acontecer, a atitude do cristão, como nós devemos agir diante do mundo e sobre algumas coisas que o mundo muitas vezes tenta influenciar na vida do cristão e como ele deve agir. E a primeira pergunta eu já vou lançar aqui para o pastor Sérgio Dias. Ele está ansioso para responder para a gente. E a primeira pergunta, pastor, é: o que significa separar-se do mundo e como deve ser a linha divisória entre a igreja e o mundo, pastor? Muito bem. Eu gostaria de começar a responder essa pergunta usando as palavras de Jesus, né? Ele falou assim: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Interessante. Por que Jesus estava aqui? Não era porque o reino dele não é deste mundo que nós vivemos. Os seguidores de Jesus também, ele tem a mesma linha de raciocínio. Eles estão aqui se preparando para ir para o mundo dele, para a nação deles, que é a nação celestial, aonde Jesus foi preparar as moradas e a vida eterna. O Espírito de Profecia, ele é bem claro respondendo essa pergunta na íntegra, né? Diz assim: separação do mundo significa separar-se de suas ideias, teorias, hábitos, práticas, associações mundanas e tudo que seja contrário à palavra de Deus. O que é separar do mundo? É você abster-se de tudo que é contrário à palavra de Deus, ou de tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Nós sabemos, né? Nós temos discernimento, nós sabemos muitas coisas que se pratica no mundo que nós vivemos, que não é o ideal para um cristão. A segunda pergunta que você fez, ela fala de uma linha. Isso, uma linha divisória. Que demarca, é uma fronteira, né? Então diz assim: há uma linha divisória distinta. O que é algo distinto? O que é algo distinto? É algo que se pode observar claramente, né? Perceptível, obrigado. Há uma linha divisória distinta
traçada pelo próprio Deus entre a igreja e o mundo, entre os que observam os seus mandamentos e os que quebram os seus preceitos. Não se une um com o outro. Muito bem, irmãos. Então, a separação do mundo, eu quero dizer, vamos fazer um comentário, nós não devemos nos separar dos pecadores, mas sim do pecado. A igreja ela tem que estar junto com os pecadores para falar do amor de Cristo, para falar do seu amor, da sua salvação. Mas a igreja não pode estar nas mesmas práticas do mundo. Isso mesmo. Eu me lembro, ao pastor falar isso, eu me lembro de João Batista, que era alguém que tinha uma vida um pouco mais reclusa, até afastado das pessoas, mas João Batista não odiava as pessoas. Ele sempre estava indo à cidade, entrando em contato com as pessoas, pregando a respeito de Cristo, depois ele se retirava. Eu não quero dizer que a gente vai ir para dentro do mato, né? Mas significa que a gente não pode ter as práticas do mundo na nossa vida, aquelas práticas pecaminosas que nos afastam de Deus. E o que seria práticas? Então, irmãos, podemos dar algum exemplo. O cristão, no seu falar, no seu proceder, nos seus negócios, no seu modo de vestir, de comer, de beber, de proceder, isso é a separação do mundo. Isso vai distinguir o cristão e o mundo. Muito bem. Eu creio que essa pergunta, irmão Sérgio, essa primeira, com essa agora, a segunda, elas estão meio também em sintonias, né? Sobre que condição somos reconhecidos como filhos de Deus, pastor? Como esse mesmo falou, parece que uma ligação, né? Uma coisa assim bem interessante e também importante para nós, né? Porque tem condições, né? Todos têm as condições. Eu acho que um texto que ele encaixa bem nessa questão, até a questão da separação do mundo, é o que diz as Escrituras, né? Não ameis o mundo, nem no que o mundo há, né? Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando nós amamos, nós não conseguimos dividir, né? Então, você ou ama ou não ama, né? Se nós amamos a Deus, automaticamente nós não conseguimos amar a Jesus. E se nós amarmos a Jesus, Jesus, certa vez, aí vem o príncipe desse mundo, que nada tem em mim, né? Então, quando nós sentimos essa ligação com Jesus, a gente começa a abandonar as coisas do mundo, né? Aí diz segundo a Coríntios, né, 6, no verso 17, diz assim: por isso sai do meio deles, apartai-vos, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei. Então, quando você agora consegue ter essa ligação íntima com Jesus e começa a afastar-se das coisas desse mundo, Deus agora ele tem prazer em estar com a gente. Não é que Jesus afasta de nós antes, não, porque ele aceita nós como pecador. Mas quando nós nos tornamos unidos a ele dessa forma e começamos a nos afastar do mundo, aí nós nos colocamos mais na proximidade de Cristo e ele nos aceita, né, como somos, né? Aí tem o texto, está nesse nosso livro, na página 107, né, falando da pílula inspirada. Diz assim, ó: Jesus está para vir. Encontrará ele um povo em harmonia com o mundo? Reconhecê-los-á como seu povo que purificou para si? Não. Ninguém, senão os puros e santos, ele há de reconhecer como seus. Então, não tem como nós servirmos a Deus e a Mamon, né? Então, quando nós realmente buscamos, nós amamos Jesus, né? O segredo de tudo é o amor, né? Uhum. Eu comparo a nossa ligação com Jesus como um laço matrimonial, né? Isso. Quando a gente gosta, né? Quando eu conheci minha esposa, aí eu comecei a mudar a minha vida para agradar ela, né? E quando eu fazia alguma coisa que eu sabia que ela não gostou, que deixou ela meio triste, eu lutava para não fazer mais, né? Para não deixar ela triste. E a nossa comunhão com Cristo é isso, né? Então você começa agora a trabalhar de uma forma, viver com Cristo de tal forma que você vai fazendo o que Cristo gosta. E isso vai mudando a nossa vida espiritual, né?
E nós percebemos isso na Escritura direto, né? Paulo falou isso, né? Chegou ao fim da carreira nacional. Não é mais eu que vivo aqui, né? É Cristo que vive em mim. Então, essa transformação tem a aceitação de Cristo para nós e nós nos tornamos agora filhos do reino celestial. Muito bem, né? Então é necessário haver essa distinção. Agora, quando a gente fala sobre separação do mundo, envolve um assunto de extrema importância para o povo de Deus, que aí entra uma questão sobre as vestimentas, né? E aqui eu quero direcionar ao pastor Delvaci. Pastor, o povo de Deus deve se preocupar em ter uma vestimenta diferente do mundo ou das modas do mundo? O vestuário cristão decente e modesto deve ser usado só na igreja, em dias de culto, ou deve ser usado a todo momento? O que o irmão diz aí? Pois bem, mas essa pergunta ela é muito, muito importante, né? Quando Deus tirou Israel do Egito, e agora eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, ali Deus não só instituiu a nação, mas também a religião. Uhum. E ao chamar o povo de Israel, Deus também estabeleceu condições para que eles pudessem ser o povo escolhido de Deus, né? Uhum. E é interessante, irmão Eliseu, que entre essas condições estava a questão do vestuário, né? Vestimenta, né? Em Números, capítulo 15, do 37 ao 41, ali fala que havia uma distinção. Há um pequeno comentário que diz assim, né? Como os filhos de Israel foram solicitados a usar um cordão azul como sinal de distinção entre eles e as nações idólatras ao redor, hoje a Igreja de Deus deve observar os princípios da reforma do vestuário. Então percebe-se que a mesma condição, né, de distinção, que lá para os hebreus era um cordão azul na veste, né? Uhum. Então, para nós hoje, para sermos também, preenchermos a condição como Igreja de Deus, deve haver também essa distinção na nossa maneira de vestir, né? Tanto de irmãs como também dos irmãos, né? Deve haver essa distinção. E uma pergunta que aparece aqui é por que Deus se preocupa, né, com essa questão também do vestuário, né? E aí um pensamento inspirado diz assim, que para proteger o povo de Deus da influência corruptora do mundo, bem como para promover a saúde física e moral, a reforma do vestuário foi introduzida entre nós. Não foi planejada para ser jugo de escravidão, mas bênção, não para aumentar o trabalho, senão para poupá-lo. Então veja que o nosso Deus, ele se preocupa nas mínimas coisas para o nosso bem, né? Isso. Tudo, Deus se preocupa com o nosso bem-estar físico, moral e espiritual também, né? Muito bem. Eu gostaria de fazer um comentário, se me permite. Interessante. Eu me lembrei uma passagem aqui na mente. Quando Daniel e os seus companheiros foram levados para a Babilônia, vocês já repararam a atitude do rei Nabucodonosor com eles? Mudou a alimentação, o vestuário, o nome. Por que ele fez isso? Porque ele queria separar Daniel do Deus de Babilônia e queria introduzir Daniel aos deuses pagãos. Então ele tinha que mudar o que, Daniel? Tudo, até o vestuário, o nome e até o modo de se alimentar. Então o vestuário também ele mudou. Ele queria que Daniel se vestisse igual o quê? Os babilônicos. Porque Daniel se vestia de acordo com as leis judaicas, que ele era judeu. E a veste de Daniel demonstrava que ele servia ao Deus vivo. Então, é importante a gente entender que o vestuário do cristão deve ser diferente do mundo, respeitando os princípios de um vestuário modesto e decente, né? É o que a gente sempre leva em consideração. E esse tipo de vestuário, modesto e decente, deve ser tanto na igreja como fora, seja no trabalho, na faculdade, seja conversando com os amigos. O princípio de modéstia e decência deve ser aplicado em todas as situações, né? E um fato importante, irmão Eliseu, é porque nós estamos neste mundo aqui como testemunhas de Deus, né? Isso. Então, uma das coisas, né, que também dá esse testemunho da nossa fé é a questão do vestuário, porque é uma questão muito externa, né? É uma questão que logo se percebe, né? Outras virtudes que o cristão pode ter
Talvez as pessoas vão observar através de um contato, né? Um tempo de convivência, né? Mas o vestuário está na cara, não é isso? É quase uma identidade, né, irmão Devassi? Nossa É quase uma identidade, né? Exatamente. Chegamos aqui à próxima pergunta e o pastor Josafá vai participar conosco. Sobre ainda essa questão das vestimentas, pastor, muitos dizem o seguinte: olha, Deus quer o coração apenas, nós somos salvos pela graça, Deus é muito ocupado para se preocupar com minhas vestimentas. Será que é assim mesmo? Como que a gente pode responder, pastor, a esse tipo de questionamento? Bem, é verdade sim que nós somos salvos pela graça. A Bíblia fala isso. Porém, os salvos, eles procedem diferente. Eles são da família celestial. Como diz lá em João, no capítulo 1, eles se tornaram filhos de Deus no momento em que aceitaram Jesus como Salvador. Como estamos falando de separação do mundo, o mundo, nós vemos aqui que o Egito, né, representa o Egito, né? Isso. Naquela época, o povo estava lá no Egito e Deus tirou o povo do Egito, os tirou dali. Mas aqueles costumes que eles tinham, o povo de Deus não deveria mais ter, né, praticar. Algumas pessoas hoje querem usar uma roupa diferente, querem usar vestes do Egito. Isso. Mas nós não estamos no Egito, né? Eu queria ler um texto que diz aqui, mas, 1 Pedro 3, verso 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito. Antes, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Eu já escutei até alguém dizer assim: mas a gente usa a joia porque o povo de Israel no passado usava joia e usava brincos e tal, mas da onde que eles tiraram esse costume? Dos pagãos. Dos pagãos, do Egito. Mas chegou um certo momento que Deus mandou que fosse retirado, né? Tirar tudo aquilo. Então, essa questão de dizer que nós somos salvos pela graça e Deus não se preocupa com o que nós vestimos, nós temos aqui um texto em Gênesis, capítulo 3, verso 7, que desabona esse pensamento, né? Porque quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi sentir que estava nu. E colheu umas folhas de figueira e fez uns aventais. Isso. Né? Mas o avental não cobria o corpo, né? Avental a gente sabe, cobre uma parte só, né, do corpo. E Deus foi lá e fez o quê? Túnicas de pele e os vestiu, quer dizer, umas túnicas diferentes. Uma vestimenta adequada, uma vestimenta adequada. Então, na verdade, existe sim uma relação muito íntima na adoração a Deus e às vestes, né? Eu posso relacionar também aqui a questão do santuário. O santuário, quando ele era desmontado, Deus mandou que cobrisse as peças do santuário. O santuário era santo, né? Diz: vocês devem reverenciar o meu santuário. Trazendo para a dispensação cristã, a Bíblia diz que o nosso corpo é o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo tem que estar coberto também, não pode estar exposto aí diante do mundo. Então, vale a pena nós obedecer essa questão da reforma do vestuário. Diante dessa questão do vestuário, eu vou contar uma breve experiência. Eu me lembro que quando teve a conferência geral, a última aqui no Brasil, eu saí de Cesário Lange e vim até São Paulo, e era bem no período em que estava tendo a assembleia, os delegados estavam ali reunidos, e eu fui no metrô junto com a minha esposa. E dentro do metrô estava a esposa, a mãe com a filha, que era a esposa de um delegado da Austrália. Ela saiu de Itu e veio em São Paulo passear ali pelo Brás e comprar algumas coisas, e a gente entrou no mesmo vagão. E ela viu a mim e a minha esposa. A gente não viu ela, mas ela viu a mim e a minha esposa. Passado alguns dias, a gente foi até Itu cantar com um conjunto de Cesário Lange, e quando nós estávamos lá na mesa comendo, ela chegou junto com a filha dela
e falou um português meio enrolado, mas a gente entendeu. Ela falou assim: olha, eu vi você e a sua esposa ontem no metrô e eu falei para minha esposa que vocês eram da Reforma, por causa da maneira como vocês estavam vestidos. Ou seja, uma irmã lá da Austrália, que nunca nos viu, ao ver a gente dentro do metrô, pelo vestuário, pela vestimenta, ela identificou: olha, esse povo é da Reforma, ou pelo menos está vestido como os nossos princípios, né? E aí nos conheceu. Então, o vestuário, a maneira como nós nos portamos, fala muito. E eu entendo que o vestuário é o fruto de um coração que se entregou a Cristo. Então, a gente precisa sempre ter isso, né? E interessante também que Deus ele tem uma visão similar a essa que a irmã teve. Diz assim, ó, Mateus 22, 11 e 12, diz assim, ó: e o veio entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais, e disse: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido de nupcial? Ele emudeceu. Qual foi a identidade dele? As vestes. As vestes. As vestes aqui nós entendemos também, é bem claro que a veste aqui significa a justiça de Cristo. Então Deus usa o vestuário também para identificar a justiça dele no homem, né? As vestes que ele quer dar para o ser humano. Muito bem. Eu queria... Pode falar. Posso ler um texto do Espírito de Profecia que fala exatamente sobre o coração, né? A questão do coração, quando a pessoa realmente entrega o coração para Jesus. Porque ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, né? Diz assim: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciada às más ações, o amor, a humildade, a paz tomam lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. A bênção vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. A partir do momento que o ser humano se entrega para Deus, a pessoa, seja homem ou mulher, então o comportamento dele vai ser totalmente diferente. Muito bem. Eu queria só mostrar aqui que realmente tem um significado de quando nós nos aproximamos de Deus, devemos trocar nosso vestuário, ter um vestuário assim, apropriado para estar à presença de Deus, né? Nós entendemos a experiência de Jacó, né? Jacó viveu com Labão bastante tempo e quando saiu, a sua esposa roubou os ídolos do seu pai e tal. Mas chegou um momento que eles foram se consagrar ao Senhor, né? Que eles subiram até Betel e prepararam um altar ao Senhor. Mas interessante o que ele falou para a esposa, a família, né? Assim, depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habitai ali. Eu fazei ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Saul, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai os vossos vestidos. Então, quer dizer, eles teve que abandonar tudo que eles tinham trazido da terra estranha para se apresentar na presença de Deus. Jogaram os ídolos fora, e trocaram as suas vestes e botaram uma veste adequada para a presença do Senhor. Muito bem. Diante de um assunto como esse, talvez você que esteja aí me assistindo, você irmão, pode pensar assim: puxa, irmão, mas é tão difícil essa questão, é uma cruz pesada, ter que mudar as minhas vestimentas, mas a gente precisa entender duas coisas, né? Uma é que quem fez o maior sacrifício foi Cristo. Então, o maior sofrimento foi Cristo que passou na cruz. Tudo aquilo que Ele pede de nós são coisas que nós podemos fazer pela graça e pelo poder dEle. E Cristo está à nossa disposição. Então, talvez se você tirar os olhos um pouco da dificuldade em si e olhar mais para Cristo, você vai perceber que essas mudanças vão se tornando automáticas e, ao mesmo tempo, fáceis de fazer. Então, tire os olhos um pouco da dificuldade. Puxa, é difícil. E olhe para Cristo. Peça força a Cristo. Identifique que Cristo foi quem sofreu mais do que nós. Cristo fez o maior sacrifício. E é Ele quem pode nos dar a força para tomarmos essas decisões que envolvem justamente uma vida diferente do mundo, uma separação do mundo. Quero agradecer a você que participou aqui conosco. Agradecer também a presença dos pastores. Não esqueça de verificar aí a sua inscrição no canal, deixar o seu like. E nós estaremos aqui amanhã de volta às 17 horas da tarde. Que Deus te abençoe e até mais.
pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os limpos no sangue de Cristo poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu